esse versículo, ele conta a história de um rapaz, como você já conhece, que ele pega a herança de seu pai e ele vai para o mundo afora, gasta todo o dinheiro e em algum momento da vida dele, digo eu, e a Bíblia fala que naquele momento que ele chegou no limite, no fundo do poço, onde ele começa a sentir fome, ele lembra da casa de seu pai. E ele diz o que a gente leu aqui. Ele cai em si e ele começa a se lembrar como é na casa do seu pai. E nesse momento, esse rapaz, que a gente chama ele de o filho pródigo, ele simplesmente decide voltar para a casa do pai. E ele começa a se lembrar que as pessoas que trabalham para o seu pai têm uma vida muito abundante e ele é filho. Então ele pensa assim, se eu voltar, nem como filho, se eu voltar como servo, ainda assim eu vou viver em abundância, porque na casa do meu pai a fartura é abundância. Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é uma palavra que o tema eu coloquei da seguinte forma: como voltar o coração para Deus? Como voltar o coração para Deus? E talvez você que está sentado aqui possa pensar, mas Jéssica, eu já sou cristã, já sou cristão, né? Já estou aqui, já sou de Jesus. Essa palavra para mim é. Por quê? Porque todos os dias nós precisamos voltar o nosso coração para Deus. Irmãos, se fosse necessário só você aceitar Jesus e fim da história, a Bíblia não diria que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todos os dias. E se as misericórdias de Deus se renovam sobre nós todos os dias, significa que todos os dias nós precisamos da misericórdia de Deus. Todos os dias. Todos os dias nós temos que fazer uma escolha, seguir a Cristo ou não. Todos os dias você faz uma escolha. Se você vai seguir a Jesus ou se você vai seguir a carne. Todos os dias você faz uma escolha. Se você vai seguir a Jesus ou se você vai seguir o mundo. Todos os dias você faz uma escolha. Se você vai seguir Jesus ou se você vai seguir aquilo que o inimigo tem colocado na tua frente. Todos os dias. Por isso que a pergunta é, como voltar o meu coração para Deus? Como ter um recomeço? E aqui, baseado nessa palavra que nós lemos aqui, a Bíblia fala que ele cai em si. Então, como voltar o nosso coração para Deus? Nós precisamos ter ação, atitude. Se você não tiver uma ação, uma atitude de mudar a vida, mudar a história, mudar o cenário, nada vai acontecer. A nossa maior forma de dizer a Deus que nós amamos Ele é justamente com as nossas ações. Porque Deus nos ama com ação. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para morrer por nós. Então, qual é a forma de Deus dizer eu te amo? É agindo, é sacrificando Jesus. Então, qual é a forma que você tem de dizer o quanto você ama Deus? É através das suas ações, das suas escolhas. Não é vindo ao culto. É quando você decide tomar uma ação que atrai o seu coração para Deus. E eu separei 3 coisas que você precisa parar. Parar de praticar, parar de agir. E 3 coisas que você precisa decidir agir. E uma complementa a outra. E a primeira coisa que você precisa definitivamente parar de fazer, parar de agir, se você quer ter um coração voltado para Deus, é dizer não ao pecado. Dizer não ao pecado é a primeira coisa que você precisa fazer se você deseja voltar o seu coração para Deus. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne. E esse espinho na carne de Paulo, ele diz o quê? Que todos os dias o inimigo ia e o esbofeteava. Ou seja, todos os dias ele precisava lutar contra algo. Ele tinha algo
que poderia fazer ele duvidar da grandeza de Deus, mas ele escolheu dizer o quê? Não, eu continuo confiando em Deus, eu continuo seguindo a Deus, continuo sendo obediente a Deus. Então, a primeira coisa que você precisa entender definitivamente é dizer não ao pecado. E dizer não ao pecado é uma escolha. E a Bíblia, ela cita sobre os frutos do Espírito e ela cita sobre os frutos da carne, os prazeres da carne. E aquele que pratica os prazeres da carne não verá o Senhor. E a Bíblia, ela nos diz isso para quê? Ah, Jéssica, mas nós somos pecadores. Somos. Tanto você que está sentado, quanto aquele que está lá fora, numa vida totalmente contrária ao que a Bíblia diz, todos são pecadores. Mas qual é a diferença? A prática. Então, quando eu estou dizendo, deixe o pecado, sabe o que eu estou dizendo? Viva em santidade. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Então, quando a gente decide ter o nosso coração voltado para Deus, eu preciso viver uma vida fora da prática do pecado. Não significa que eu vou aceitar Jesus e agora eu não peco mais. Não. Nós pecamos hoje, vamos pecar amanhã e vamos pecar. O único dia que a gente não vai pecar é quando Jesus nos arrebatar, nos buscar e levar para a glória com Ele. Aí você não vai ser mais escravo da carne do pecado. Mas enquanto a gente viver aqui, vamos sempre ter tentação de cair. Só que é uma escolha. E eu gostaria de dizer que a maioria das pessoas que vivem, né, com uma tentação, fugindo do pecado, elas erram num ponto muito chave, muito crucial, que eu vou dizer aqui nessa noite. Se você quer fugir do pecado, a primeira coisa que você precisa entender é que você se arrepender do pecado não significa que aquele pecado que você cometia não vai ter mais benefício ou prazer. Por exemplo, a pessoa que roubava, ela roubou e talvez, vamos imaginar, essa pessoa conseguiu adquirir uma casa por fruto de roubo. Vamos dizer assim, um exemplo, tá? Isso significa que a partir do momento que ela se arrepende daquele pecado, do roubo, não quer dizer que ela vai olhar para aquela casa e agora vai abominar a casa. Não. Aquela casa, provavelmente, ela vai continuar agradando aquela pessoa. Porém, o arrependimento não quer dizer que aquela casa agora se tornou uma casa feia, não. O arrependimento significa que a partir de agora, mesmo o benefício do pecado sendo bom, mesmo o prazer do pecado sendo bom, eu escolho não praticar, eu escolho não fazer. Por quê? Porque você não vai acordar um dia e simplesmente não querer pecar mais. Todos os dias você vai querer pecar. Só que você pode acordar um dia e escolher tomar uma decisão diferente. Então, como eu volto o meu coração para Deus? Primeira coisa, fuja do pecado. A segunda coisa que você precisa enfrentar de frente mesmo, se você quer o seu coração voltado a Deus, é você se afastar do esfriamento espiritual. O esfriamento espiritual ele é algo que pega qualquer um. Só que o esfriamento espiritual, ele não começa da noite para o dia. Ele não vem da noite para o dia. Você não vai estar aqui no fogo, no manto, falando em línguas, pulando e gritando, e amanhã você vai estar caído fraco na fé. Não é assim. O esfriamento espiritual, ele é algo gradativo. É como aquela cena, não sei se vocês já viram essa cena de uma rã dentro de uma panela. E ali a rã tá ali naquela panela, já viu? Imagina uma rã aí na água, ali na panela. E aí, ainda mais se tiver uns leguminhos ali, ela vai ficar ali, ela vai comer um negocinho, ela tá achando que tá ali feliz da vida. Quando, de repente, a água começa a aquecer. No começo, ela pode até achar que a água tá boa, tá morninha, mas quando a temperatura vai aumentando, vai fazer com que aquela rãzinha fique paralisada. Ela não vai conseguir mais se mexer. Isso significa que ela não vai poder fugir da panela mais. E aí o que acontece? Morte. Assim também é na minha e na sua vida.
Não acredite que o seu esfriamento... Eu não estou falando aquele cansaço que às vezes você vem de uma bateria de cultos, trabalhos e eventos, e aí tem aquele momento de descanso. Eu não estou falando disso, que isso é algo natural. A Bíblia fala que tem um tempo de todas as coisas. Eu estou falando de um esfriamento espiritual que afasta o seu coração do Senhor. E aí, o que eu digo para você? Se você quer ter o seu coração voltado a Deus, eu digo, fuja do esfriamento espiritual. E como eu falei, ele é gradual. É você parar de jejuar. É como o pastor falou aqui no começo, que às vezes as pessoas querem buscar quando está difícil. O jejum, ele te aproxima de Deus. Não é só para jejuar quando está difícil. O jejum, ele é uma prática que precisa ser feita constantemente. O jejum é uma forma de autocontrole. Se a gente não consegue controlar a comida que come, vai controlar mais o quê? Então, aquela vida de oração, a vida da palavra, de temer a Deus, né? Se você for aos pouquinhos, se afastando das coisas de Deus aos pouquinhos, se afastando do fruto do Espírito aos pouquinhos, o que vai acontecer? O fim é a queda, o fim é a morte. Então, como voltar o meu coração para Deus? Primeiro, eu preciso fugir do pecado, buscar uma vida de santidade, dizer não à minha carne, dizer não ao pecado. Ah, Jéssica, mas não é fácil. Não é fácil mesmo. Por isso que a Bíblia fala que a porta é estreita. A porta larga é o caminho contra Deus. Por quê? Porque tem muita coisa, muita facilidade, muita abundância, muito tudo. O caminho estreito é só você e Jesus. Isso que é estreito. É difícil mesmo. Então, se você quer voltar o seu coração para Jesus, se afaste do pecado. Se o seu olho te faz pecar, arranque-o. Tira da sua rotina, tira da sua vida aquilo que te faz pecar contra Deus. Se você quer ter o seu coração de volta ao Senhor, segunda coisa, fuja do esfriamento espiritual. Não admita uma vida fria espiritualmente. Não admita. Se você chegar num momento da sua vida onde eu não consigo mais ler a palavra, repreenda. Peça ajuda ao Espírito Santo. Busque, mas não aceite, irmãos. Não aceite. Porque de pouquinho em pouquinho, quando você vai ver, você já está muito longe, o abismo está muito profundo e para você voltar vai ser muito mais difícil. E a terceira coisa que eu separei aqui que o Senhor colocou no meu coração é que se você estiver praticando essas três coisas que eu falei, seu coração vai se afastar de Jesus. E se você quer voltar o seu coração para Deus, você precisa deixar essas três coisas. E a terceira é a negligência. Negligência é algo terrível. Em qualquer área da sua vida, negligência é algo terrível. Negligência é você saber o que fazer, você sabe o que tem que fazer, mas você não faz o que é necessário. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. E qual o resultado? Coisas prejudiciais, coisas negativas. Então, quando você negligencia, você está afastando o seu coração de Deus. Jéssica, eu quero voltar o meu coração para o Senhor. Então, pare de negligenciar o seu dom. Pare de negligenciar o seu lar. Pare de negligenciar aquilo que Deus colocou para você fazer. Negligência. Isso nos afasta do propósito. Isso nos afasta de Deus. É quando você sabe. Eu até sei o que eu tenho que fazer. Porém, eu não fazer é muito mais cômodo. É muito mais confortável. E é verdade, irmãos. Tem coisas que é muito mais confortável a gente não botar a mão para fazer, não é? Mais confortável. Mas se você é um soldado desse exército de Deus, esquece conforto. Conforto é lá na eternidade. Já tem uma eternidade garantida pra gente lá. Aqui, a gente não pode ser negligente. E olha só que coisa linda. Aqui, essa vida que você vive aqui, é a única oportunidade que você tem de falar de Jesus. Porque lá no céu, todo mundo vai conhecer sobre Jesus. Essa é a única oportunidade que você tem de pregar o evangelho.
Essa é a única oportunidade que você tem de adorar a Deus tendo o Espírito Santo dentro de você. Essa é a única oportunidade que você tem de vir para uma igreja, adorar a Deus e o Espírito Santo levar a sua adoração. Essa é a única oportunidade que você tem. Aqui, é nesse tempo que Deus está te dando. Agora, se você quer voltar o seu coração para Deus, eu falei que eu ia citar 3 coisas para você parar. E elas são pecado, esfriamento espiritual e negligência. Agora, 3 coisas para você começar já a praticar imediatamente. E a primeira delas é o arrependimento diário. Não existe vida abundante com Deus sem arrependimento diário. Se arrepender, dá nome aos seus pecados. Quando você finalizar o dia, não olhe assim, Deus perdoa a minha multidão de pecados. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Deus perdoa aí meus pensamentos. Que a gente, quando eu vou orar aqui, por exemplo, né? Se eu vou fazer aqui um culto de terça-feira, culto de oração, se a irmã Ângela me dá o microfone para orar, eu vou orar algumas coisas que eu sei que todos podem ouvir. Claro que eu vou, por respeito à minha imagem e ao ouvido dos irmãos, o que eu vou orar? Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa a minha falta, aquilo que eu falei, não é assim? Porque tem coisa que não tem que ficar falando no microfone. Agora, no meu secreto, na minha oração, eu não vou falar, Senhor, perdoa aquilo que eu falei que não te agradou, não. Eu vou falar, Senhor, me perdoa. Porque se você é jovem, por exemplo, Senhor, me perdoa porque meu pai e minha mãe falou tal coisa e eu respondi. Senhor, me perdoa porque aquela pessoa no trânsito me fechou e eu soltei uma palavra feia. Senhor, me perdoa porque um cliente foi lá, um exemplo, um cliente foi lá e o Senhor me tocou para eu falar algo e eu não falei. Exemplo. Então, quando você for pedir perdão pelos seus pecados, lembra dos seus pecados. Sabe por quê? A gente tem um defeito muito grande, que é achar que pecado para Deus é só roubar, matar, assim, trair. Aí, às vezes, quando a gente vai dormir, bom, não traí, não roubei, não matei, então não pequei hoje. Horroroso isso, né? A gente peca todos os dias, irmãos. Até no pensamento. Então, quando a gente for orar, o que a gente ora? Senhor, me perdoa porque eu pensei, ó, isso aqui, e eu sei que eu não devia ter pensado. E o pecado em pensamento, ele é muito ruim. O que o Tiago fala? Que o pecado nasce aqui, ó. Dá luz aqui. Quando a gente põe em prática, o final é morte. Então, eu quero voltar o meu coração para Jesus. O que eu preciso fazer? Arrependimento diário. Segunda coisa que você precisa começar a fazer. Eu citei 3 coisas para deixar de fazer e agora 3 coisas para começar a fazer. Segunda coisa, autocontrole. Tenha autocontrole. O domínio próprio, ele é uma característica daquele que tem o fruto do Espírito Santo. Se você é uma pessoa que consegue dominar os seus desejos, as suas vontades, dominar a sua carne, significa que você tem o fruto do Espírito Santo. E por que eu estou falando de autocontrole, de você ter domínio próprio? Porque se você tem o domínio próprio, você consegue fugir do pecado, você consegue dobrar o seu joelho e orar, você consegue fazer um jejum, visitar um irmão que está precisando. Se você tem o domínio próprio, você consegue pedir perdão para quem te ofendeu, liberar o perdão. O domínio próprio, gente, ele é algo maravilhoso. Porque às vezes a gente acha que o domínio próprio é só segurar a língua quando a gente quer dar. É muito mais do que isso. Você segurar a sua língua quando você quer dar uma resposta, né? Bom, a gente começa assim, né? A gente começa assim, quando você começa a respirar, engolir, quando você queria falar uma coisa feia, engolir o sapo, né? Você fala aqui, já é um caminho. Mas quando você começa a praticar esse domínio próprio, você vai ver que ele é muito além. Algo muito simples, oração. Eu não consigo orar, não consigo dobrar meu joelho. Mas é só dobrar o joelho. E às vezes a gente não consegue, a gente não tem o domínio de dobrar o joelho. Então, irmãos, o domínio próprio, você conseguir ter o domínio de controlar a sua carne, suas vontades, isso vai ser algo fundamental. Sabe por quê?
Porque quando o Senhor falar com você, você vai estar pronto a ouvir, pronto para praticar, pronto para fazer. E você ter domínio próprio é um sinal de que o fruto do Espírito habita em você. Porque se você tem domínio próprio, irmão, você tem mansidão, você tem bondade, amabilidade, você tem. O fruto do Espírito é um fruto, com vários gomos. É o fruto do Espírito. E a última coisa, para a gente finalizar, para você que quer ter o seu coração voltado para Deus, hoje é uma noite de recomeço. É uma noite que Deus está dizendo, me dê o seu coração que eu quero entregar muito mais na sua vida. E aí, por último, o que eu digo? Gratidão. Gratidão é algo que você precisa depositar na sua vida. Gratidão. Eu já disse que eu perguntei assim ao Senhor, Senhor, o que é o primeiro amor? Porque o primeiro amor, ele é um sentimento muito forte. Todo mundo aqui já passou pela fase que a gente chama de primeiro amor. Que a gente que é crente dá uns nomes, né? Aí o primeiro amor é aquela sede do evangelho, aquela vontade de pregar. Assim que a gente aceita Jesus. Aceitou Jesus, vem o primeiro amor. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, um amigo meu, eu estava naquela sede, né, de pregar, eu estava em toda a consagração, eu estava em todo culto, segunda na igreja, aquela fome de aprender, ler a Bíblia e tal. Ficar madrugada orando, eu e meu grupo de amigas, na época da adolescência, a gente passava a madrugada orando. Aí tinha uma que sempre dormia, a gente sempre ficava sacaneando. Vai, é tua vez de orar. Ela, amém. Eu sempre falo amém. A gente passava a madrugada orando e era maravilhoso. Aí às vezes a gente passava a madrugada orando, aí no outro dia tinha consagração. A gente acordava, porque adolescente consegue, jovem consegue, né? E a gente acordava, ia para a consagração, aí de tarde tinha culto de libertação, 2 horas, a gente estava lá e finalizava o dia no monte, era uma correria. E aí um amigo meu falou assim, Jéssica, coisa linda, eu queria tanto voltar ao primeiro amor. Eu entendo ele, hoje eu entendo, né, gente? Um homem casado, já com filho, é difícil mesmo. Eu imagino a esperança dele de me olhar e falar, queria tanto voltar ao primeiro amor. E eu falava assim, que nada, que primeiro amor, que eu sou assim, eu sempre vou ser assim. Olha ela, né? Comecinho da vida, não sabia de nada. E eu lembro que eu falei isso pro meu amigo, não, eu sempre vou ser assim, sempre vou ser desse jeito. E aí eu lembro que eu falei para Deus, chegou um momento da minha vida que eu falei, Senhor, o que é o primeiro amor? O que é o primeiro amor? Não quero sair, eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar, o que é o primeiro amor? E sabe o que o Senhor falou comigo? O primeiro amor é gratidão. Gratidão. Você quer voltar ao primeiro amor? Você já sentiu isso no seu coração? Eu quero tanto voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é gratidão. Quando você aceita Jesus e você olha para a sua vida e fala assim, é sério que Jesus me perdoou dos meus pecados. Eu, sendo pecador desse jeito, Jesus me ama, me perdoou, morreu por mim, eu preciso retribuir de alguma forma. E aquele sentimento de que você tem, você é tão grato, mas tão grato pelo amor de Jesus, que tudo que você quer fazer é agradecer com ações. Então seja grato. Se até hoje você não conseguiu olhar para as coisas que você tem, ser grato, só desejar a mais, Pare de viver desejando o que você não tem e comece a ser grato pelo que você tem. Eu tenho certeza que se você olhar para os seus dias, você vai ter muito mais a agradecer do que reclamar. Eu tenho certeza que se no final do dia você for fazer a sua oração, você olhar para o seu dia, olhar para as coisas que você julga que faltou e as coisas que você tem, eu tenho certeza, sem medo de errar, que você vai ter muito mais a agradecer do que reclamar. Então, a gratidão é algo que você precisa praticar. Se você não lembra, se você é uma pessoa que vai se desviar disso, eu acho que eu não vou conseguir. Tenha um caderno de gratidão. Denomina ele assim, esse aqui é meu caderno de gratidão. Todos os dias antes de dormir eu vou escrever aqui, sei lá, 1, 2, 3 motivos para agradecer. Todos os dias. Sem repetir, né? Todos os dias eu vou agradecer. Você vai ver que você vai ter muito mais a agradecer. E é muito interessante que Paulo, ele fala assim, que ele aprendeu a viver com abundância e aprendeu a viver no pouco, né, na escassez.
Ele sabe o que é estar ali num banquete e estar numa refeição simples. Ele sabe o que é estar numa casa muito grande e numa casa muito humilde. Por quê? Porque ele diz assim, ó, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é contente? É contentamento com o que tem. Aí você pensa assim, Paulo descobriu o segredo da felicidade. Qual o segredo da felicidade? As pessoas buscam tanto isso. O segredo da felicidade é contentamento. É você saber viver de forma contente em qualquer situação. Tem muito? Sou grato, sou contente. Tem pouco? Sou grato, eu estou contente com o que eu tenho. Então, se você quer voltar o seu coração para Deus, primeiro, pratique o arrependimento diário. Todos os dias, busque se arrepender dos seus pecados. Pratique aí o domínio próprio. E por último, tenha gratidão. Se você praticar essas 3 coisas, eu tenho certeza que você vai ver um fluir de Deus na sua vida tão grande, mas tão grande, que você vai ter a certeza, não, eu estou com o meu coração mais uma vez voltado ao Senhor. Porque, irmãos, nessa caminhada com Cristo, quando você aceita Jesus até o dia da eternidade, o que é a eternidade? A eternidade é a linha de chegada. Aí você diz assim, combati o bom combate, cheguei. Mas nesse processo, nessa caminhada, muitas coisas vão acontecer, irmãos. Vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir dias difíceis, vai vir luta, vai vir muitos dias de alegria, de abundância, mas também vai vir dias difíceis também. E aí o que você faz? Você precisa todos os dias de estar renovando as suas forças em Deus. Todos os dias. Então, não aceite menos do que isso. Não aceita viver uma vida longe de Jesus. Poxa, olha como foi sua caminhada. Olha quantas coisas você já passou. Vale a pena se distanciar o teu coração de Jesus? Não vale a pena. O que vale a pena é a gente continuar, irmãos. Continuar todos os dias voltando o nosso coração para Deus. Para que um dia a gente possa estar lá na eternidade com Ele. Afinal, é para isso que nós nascemos, vivemos e morreremos. Para um dia estar lá na eternidade com Ele. É isso que importa, amém? Então, que essa palavra, como eu falei, possa abençoar a sua vida. E como eu falei lá no começo, que ela possa causar uma transformação na sua vida. Que você possa sair daqui desejando praticar o que foi falado, amém?